Olá, amigos do Capital Projects Podcast. Estamos aqui iniciando mais uma série especial, dessa vez gravada diretamente do Seminário Internacional de Gestão de Projetos do PMI São Paulo. Essa série, com apoio da Planisware e da Prosperi, vai trazer novas entrevistas. Vamos falar aqui com ilustres convidados. Então eu espero que você acompanhe aqui toda essa série, mais uma no Capital Projects Podcast. Vamos juntos? Vamos então começar a nossa nova série especial aqui, gravada diretamente do 22º Seminário Internacional de Gerenciamento de Projetos do PMI São Paulo, com apoio da Planisware e da Prosperi. Eu tenho o prazer de receber aqui meu amigo Felipe Borges, onde nós vamos falar sobre ESG na prática. O Felipe é profissional especialista em gerenciamento de projetos, com uma trajetória de mais de 14 anos, marcada por significativas contribuições para o licenciamento ambiental, projetos e programas socioambientais, de sustentabilidade, de práticas ESG. Ele é especialista pela PUC Minas em gerenciamento de projetos, com enriquecimento acadêmico pelo MIT em sustentabilidade. Tem pós-graduação em ESG e sustentabilidade corporativa pela Getúlio Vargas. É certificado PMP, PMOCP, Prince2 e o único certificado de PMS, Green Project Management, na América Latina. Vou querer saber um pouquinho mais dessa certificação também. Tem muita experiência em mais de 80 programas e projetos em diversos estados brasileiros, no setor elétrico, minerário, de infraestrutura, com foco em Minas Gerais e no Pará. Atuou também em projetos de capital e em PMOs, em empresas de grande porte, como a Norte Energia, a Vale e a Hidro. É atual diretor de filiação e voluntariado e futuro presidente do PMI de Minas Gerais, ali em 25, 26. Diretor do PMO, do PMI Angola, na África. Ele acabou de voltar de lá também, vou querer saber mais. E é professor também em cursos de pós-graduação e MBA. Felipe, um prazer ter você aqui no Capital Projects Podcast. Ô, Choma, eu quem agradeço o convite, né? O prazer é todo meu. Obrigado pela oportunidade de trazer um tema tão emergente, né? Uma tendência, que é a gente fazer essa conexão entre ESG, sustentabilidade e gestão de projetos, né? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. O prazer é meu, eu tenho certeza que o papo aqui vai ser ótimo. Eu quero muito conversar sobre o papel do ESG em projetos industriais e de infraestrutura, porque você comentou, é um tema extremamente necessário, está aí com a COP, né, no noticiário o tempo todo, as coisas que estão acontecendo agora aí com embargos, etc. E a gente hoje, quando pensa em novos projetos, não tem como deixar as questões ESG de fora. Então, primeiro, para a gente começar aqui, né, por que é importante as empresas integrarem aspectos ESG dentro dos seus projetos, pensando em grandes projetos de capital e de infraestrutura? Não há mais trade-off entre profit e sustentabilidade. Eu costumo falar muito isso por onde eu passo. Hoje a gente chegou num momento em que a gente precisa compatibilizar lucro e também sustentabilidade. Os projetos precisam ser cada vez mais sustentáveis, né? E dentro desse segmento a gente não tem mesmo como fugir. Infraestrutura, que hoje nós precisamos cada vez mais de soluções em infraestrutura para que a gente possa ampliar os nossos negócios e o desenvolvimento econômico, sobretudo no Brasil, que é um país muito grande, extenso, com uma extensão territorial muito grande, né? E a gente tem grande vocação no norte do país, na Amazônia, né? E é necessário que a gente tenha essas obras de infraestrutura. E na indústria, né? Tanto na indústria de transformação, quanto no setor da mineração, siderurgia, a gente precisa fazer com que a gente incorpore cada vez mais a sustentabilidade nesses projetos, né? Então a gente tem um desafio grande também que a gente precisa superar ainda, que é um obstáculo grande de trazer o tema para o debate, para que a alta liderança das organizações, para que o setor de negócio incorpore a sustentabilidade de uma forma mais voluntária e menos de uma forma ali exigida ou obrigatória, e muito ligado ao licenciamento ambiental, né? E a gente passe a ter, de fato, essa agenda como uma estratégia prioritária para o negócio das organizações, né? E o ESG nasce como uma ferramenta, né? Um mecanismo para proteger o negócio dos riscos, né? Os nossos investidores hoje não vão mais aportar dinheiro, fazer recursos, projetos de capital, por exemplo, que a gente sabe que tem financiamentos ali, eles não vão mais aportar recursos em empresas que não têm melhores práticas nos eixos ambiental, social e de governança. Então, na indústria da transformação, na infraestrutura, cada vez mais o tema está muito mais associado à gestão de projetos e é hoje fundamental e inevitável que a gente traga ele para o jogo, que a gente traga ele para o contexto, né? E é uma mudança muito importante, porque são setores que normalmente, historicamente, não estavam tão ligados a esse tipo de prática, ou seja, projetos que envolvem a parte de exploração de recursos naturais, são projetos que têm uma visibilidade mais alta, que têm uma dificuldade de licenciamento, por motivos óbvios,
e que as empresas agora, né, precisam começar a incorporar esses aspectos dentro do seu projeto desde muito cedo. E quais são os principais desafios que você enxerga dentro dessa transição? Porque não é um caminho fácil, você não vira a chave e começa, olha, daqui para frente a gente vai atuar diferente. Quais são os desafios que você enxerga hoje na indústria em relação a isso? Um dos principais desafios é o desafio financeiro, né, que são os recursos financeiros. As empresas hoje não enxergam tanto a área de sustentabilidade, o ESG incorporado aos projetos, as melhores práticas incorporadas ao projeto, como um elemento fundamental e acaba fazendo se der para fazer, né? Então os projetos não vêm com valores, com, né, um recurso financeiro específico para que seja aplicado ali naqueles projetos, né? Então acaba sendo um pouco menos do nosso valor total do projeto aplicado para a estratégia ESG. Isso é ruim, né? Porque aí a gente acaba sendo uma disciplina secundária dentro de tantas outras, e hoje a gente tem a preocupação de termos soluções mais sustentáveis, tanto no ciclo de vida do projeto quanto no seu output, né, no resultado final, ali no outcome também, na saída. E aí é um desafio muito grande, que é a disponibilização de recursos, né? E o outro desafio também que eu vejo como principal são pessoas, né? Pessoas capacitadas para de fato entenderem qual a importância e a relevância da gente fazer com que os projetos sejam cada vez mais sustentáveis, né? E aí a gente tem um desafio de que as pessoas estão fazendo ali também por uma obrigação, como eu disse na primeira fala, e não por uma ideia, uma intenção voluntária. E isso é ruim, né? Porque a gente acaba fazendo com que os projetos não tenham de fato a sustentabilidade na veia e acaba deixando o tema como um tema secundário. Então, a gente necessita de pessoas capacitadas, e isso independe de formação, a sustentabilidade é para todos. Então, a gente também precisa incorporar, o planeta é para todos, os recursos são aí para todos. E a gente precisa de ter recursos financeiros, né, valores orçamentários dentro dos projetos. No desenho de um CAPEX, a gente já precisa acomodar uma rubrica para que a gente faça a parte de sustentabilidade, acomodar um centro de custo ali para poder fazer essa sustentabilidade dos projetos. Então a gente precisa evoluir nesse sentido, né, de incorporar o assunto como uma disciplina, como é a engenharia, né, como é o setor de saúde e segurança, como é o setor de logística nos projetos. A sustentabilidade precisa ser uma disciplina relevante dentro dos projetos já, né, daqui para frente, assim. Isso é muito bacana, porque você comentou, né, eu não posso ser visto como uma parte acessória do projeto. Você conhece a metodologia FEL, isso precisa começar muito cedo dentro do empreendimento, até para poder criar os caminhos que vão ajudar nos ganhos que podem ser levantados já desde o início, sem você ter que ficar modificando a engenharia lá no básico, por exemplo, para que você tenha algum tipo de impacto melhor. Eu estava até conversando com um executivo agora, esses dias, e ele comentou que uma das grandes viradas para ele em relação ao fluxo de desenvolvimento de projetos foi justamente quando ele começou, ele por iniciativa própria, a ir atrás de requisitos todos de licenciamento, de agências regulatórias, e trazer isso muito cedo para dentro do business case, para evitar que o projeto nasça com expectativas que depois, a hora que você chega para o licenciamento, isso não vai acontecer. Então eu preciso realmente trazer para o começo da cadeia, para que eu possa já incorporar como requisito, e depois o projeto flui sem aquele vai e volta, sem grandes traumas dentro do desenvolvimento, e depois você consegue atender aos requisitos de licenciamento. Como é que você enxerga, dentro da tua experiência, você participou de quase uma centena de projetos e programas, trabalhou muito próximo às comunidades, há processo de licenciamento. Como é que você vê tanto as barreiras como as oportunidades da incorporação dessas questões muito cedo no projeto, e como convencer também o restante da turma de que o projeto não é só engenharia? É isso aí. Vejo que a sustentabilidade tem uma conexão muito forte com a metodologia FEL, né, ou outra metodologia por portões de decisão, porque à medida que nós tenhamos ali um refinamento do escopo no seu ciclo de vida, a passagem por portões, a definição dos requisitos, os requisitos de sustentabilidade podem fazer parte. E, inclusive, serem também refinados à medida que os portões são passados, que as fases são passadas, né? E a gente poderia, por exemplo, até uma sugestão que eu dei para alguns amigos é que a gente incorporasse os requisitos de sustentabilidade nos níveis de maturidade. Eu estou fazendo uma análise de maturidade do projeto para passar ele de um FEL 1 para o 2, por exemplo, posso ter requisitos de sustentabilidade, por que não? Né? Não simplesmente os de engenharia, incluindo inclusive stakeholders, comunidades indígenas, comunidades tradicionais. E a gente sabe que gestão de stakeholder é muito difícil, né? Porque stakeholder surge no projeto em todo o ciclo de vida. Você está entregando o projeto, vem um stakeholder novo. E aí a gente precisa gerenciar essa expectativa. Então
Então, no desenho, inclusive, da metodologia de portões, a gente, né, o FEL ou outra metodologia mais simplificada, um two-gate phase ali, a gente pode incorporar esses requisitos também nas avaliações de maturidade, né? E trazendo um pouquinho, né, o Back to Basics ali, voltando um pouquinho para o business case, a gente já precisa ir atrás desses atores. Grandes projetos, principalmente greenfields, de grandes valores, inclusive, sofrem muito justamente com os stakeholders, né, e com essas comunidades que vão ser afetadas, vão ser impactadas pelo empreendimento. E no início do projeto, o impacto percebido por elas é muito mais do ponto de vista negativo. Pois é. E a gente consegue trazer coisas boas, né? Então, quando chega uma mineradora, por exemplo, numa área greenfield, no interior da Amazônia, ela vai ir, lá vem essa empresa de mineração, vai acabar com os nossos recursos naturais, vai suprimir a vegetação, vai tirar aqui a nossa cultura tradicional. E a gente precisa já também, neste momento, começar a entender que os projetos geram valor social. Então, para além de, óbvio que tem um impacto ambiental, que hoje a gente tem tentado muito reduzir isso, né? E nós vamos descaracterizar o meio ambiente, então é inevitável que o impacto aconteça, mas a gente precisa ter o olhar do positivo, né? Então, lá atrás, mais cedo, sensibilizar a turma, a equipe da engenharia e falar, gente, a gente precisa trazer os stakeholders para o debate, a gente já precisa começar a pensar as estratégias para que os projetos fiquem mais sustentáveis desde o seu início, desde do embrião ali. Ele já precisa ter isso, né? Então é um dos desafios, inclusive, mas também é uma oportunidade tremenda que a gente tem de economizar recurso financeiro lá na frente, né, para uma exigência legal de um órgão ambiental. Ah, não vi isso no licenciamento, não vi isso, aquele requisito eu não atendi. Então, se a gente já começa a antecipar esses assuntos, né, já começa a trazer para o debate os stakeholders que estão ali, por meio de audiências públicas ou de outros eventos, workshops, né, sobretudo comunidades tradicionais, comunidades indígenas, são muito sensíveis do ponto de vista do território, né, do quanto elas se pertencem ao território. Então, se a gente traz eles para o debate ali já no início, a gente já tem um sucesso muito maior, né, para coletar com eles os requisitos, entender as expectativas, né, e a gente já consegue fazer uma previsibilidade financeira, né, para não estourar o CAPEX lá na frente e a culpa ser da sustentabilidade, né? Não vamos fazer isso. A gente já pensou que precisa disso, essas são as contrapartidas para a gente alcançar valor social. Então, é trazer mesmo para o início do projeto, né? Se a gente já começa a pensar mais cedo, como qualquer projeto, diminui os impactos negativos lá na frente, né? Ou seja, entender os requisitos das comunidades, por exemplo, né, é um dos temas, e as suas expectativas e as suas preocupações cedo no projeto para poder trazer isso como requisito e não ficar naquela antiga visão de comunicação de um sentido só. Ou seja, eu vou chegar lá, vou alinhar o meu discurso, vou ensaiar bastante, passo pelas audiências que eu preciso e ponto resolvido. Isso aí, aceita e é assim o que eu estou fazendo, o que o regramento legal determina e nada para além de, né? E isso é uma dor que as comunidades têm e pronto, né? Então, se a gente trouxer e envolver, a questão dos stakeholders, se a gente envolvê-los no desenho lá do projeto, na primeira fase, lá no business case, a gente tem esses atores e eles necessitam disso, as expectativas deles são essas, e a gente provisiona valores, provisiona recursos financeiros, né? E a gente já consegue fazer com que o projeto traga mais valor social, mais impacto positivo no final. Com certeza. E olha só, integrar os stakeholders, você que está aqui assistindo o Capital Projects Podcast, é o stakeholder mais importante do nosso programa, principalmente também aqueles que são membros e ajudam com que a gente possa estar aqui ao vivo, gravando aqui os episódios diretamente do seminário do PMI São Paulo. Se você ainda não é membro do canal, eu convido você a contribuir. Tem planos a partir de R$5 por mês só e que você torna possível com que o programa continue. Estamos indo aí para 180 episódios ou mais, chegando quase a 4 anos, então eu convido você a se tornar membro do canal. Curta o canal, siga, compartilhe com seus colegas, que eu tenho certeza que essa comunidade aumentando cada vez mais, a gente tem um programa cada vez mais forte. Felipe, uma outra curiosidade que eu fiquei foi com relação à certificação, né? O que é essa certificação em Green Project Management? É uma certificação provida por uma certificadora chamada Green Project Management mesmo, né? É como se fosse uma PMO Global Alliance para PMOs, e ela tem um foco específico em gestão de projetos em sustentabilidade, né? E ela é uma parceira, uma partnership do PMI no mundo todo, e tem fomentado as pessoas e tem impulsionado as pessoas para que sejam certificados e incorporem a sustentabilidade em projetos.
Então ela tem 3 certificações ali, básica, especialista e master, como se fosse CAPM, PMP e depois PGMP, PFMP, como se fosse assim, né? Fazendo um paralelo aqui. E aí você tem que submeter um case para as 2 certificações mais avançadas, o especialista e o master. Você submete um case para uma equipe que vai comprovar se você avaliou os impactos do projeto, tanto dos pontos de vista do social, do ambiental e da governança, né? Só que tem outros nomes, planeta, lucro, profit, né? E a gente tem ali people, que é pessoas. Por uma série de fatores, são 255 requisitos que você tem que atender, desde trabalho escravo, impacto nas comunidades tradicionais, capacitação de mão de obra, trabalho digno, clima, né? Se você conseguiu aplicar nos projetos ali uma redução nas emissões, por exemplo, desenvolvimento da cadeia de suprimentos local, então contratar pessoas para fornecer localmente produtos. Então tem uma série de elementos que você tem que mandar lá no case, né? Você manda no case se você atendeu ou não e faz uma valoração desses elementos. E aí você tem uma nota X determinada que o mínimo dela você tem que alcançar para poder ser um especialista. E aí eu submeti um case que eu fiz na usina hidrelétrica de Belo Monte, onde eu tive a oportunidade de gerenciar um portfólio lá de um plano básico ambiental, compensatório dos impactos da usina, né? E sobre esse olhar eu avaliei e a gente conseguiu alguns resultados bons para as comunidades indígenas que trabalharam no entorno daquele projeto, né, que moravam no entorno daquele projeto. E aí eu consegui alcançar a certificação por meio de um case, assim. Mas para pessoas que não têm experiência, talvez, na área, que queiram incorporar, e aí fica o convite para todo mundo, vamos incorporar sustentabilidade nos projetos, podem fazer a certificação básica, que é por meio de um curso, e questões, faz uma questão, a exemplo da prova PMP, uma prova protocorada, né, com a câmera ao vivo, e aí faz as questões e obtém a GPMB, que é Basics. Mas já traz um alinhamento à sustentabilidade de projetos e permite com que esses certificados comecem a praticar para depois conseguirem, né, alcançar outras certificações dentro da escadinha da jornada da certificação de sustentabilidade. Excelente, bem interessante, eu não conhecia, vou pesquisar mais a respeito aí. Legal. Um outro ponto que você comentou no início é que assim, é o carimbo do custo, né? Poxa, para fazer o projeto mais sustentável, ele vai custar mais. Como é que a gente consegue ir mudando esse modelo mental para mostrar muito mais os benefícios disso, não só para a sociedade, mas também até para a própria empresa? E temos aí, até hoje, linhas de financiamento para projetos mais sustentáveis, que são mais competitivos que outros tipos. Enfim, o que você tem visto pela tua experiência atualmente no mercado, o caminho para as empresas fazerem esse shift de parar de pensar em sustentabilidade como custo adicional? O shift é o mindset, né? A primeira coisa é os nossos CEOs e alta liderança entender que o custo da sustentabilidade ele pode ser no primeiro momento, mas a longo prazo a gente consegue minimizar o impacto desse custo nos projetos, né? E a gente hoje é muito imediatista, né? A gente quer o resultado do projeto e eu não quero onerar o meu projeto no início implementando uma solução sustentável, sendo que eu vou alcançar a redução dos benefícios lá no final do projeto. Então existe esse grande desafio da gente trabalhar numa escala de médio e longo prazo. Os projetos vão serem mais sustentáveis, vão trazer melhores benefícios no médio e longo prazo, né? No início um aporte, de repente ele seja de fato ali um aporte um pouco mais considerável, né, no início do projeto. Então a gente precisa mudar esse mindset, demonstrar que a longo prazo é mais viável que os projetos tenham, né? Investir em tecnologia e inovação para que a sustentabilidade seja mais barata para os projetos, ela seja mais acessível, né? Então eu não posso trocar de uma vez o meu diesel por etanol porque, né, eu vou, minimizar o impacto das emissões de gás de efeito estufa, mas isso vai me custar muito mais caro do ponto de vista de quantos litros eu vou ter que utilizar com meus carros ali para fazer um projeto, por exemplo, num canteiro de obras, eu vou ter que levar um gerador, fotovoltaico, ele custa muito mais caro no início, mas eu gasto muito menos óleo diesel, por exemplo, num gerador a combustível, né? Então é trazer esse olhar de que a médio e longo prazo é muito mais sustentável também e que a gente está exaurindo com muita rapidez os recursos naturais. Então se a gente
não investir dinheiro agora, nesse momento, né, se a gente não trouxer essa preocupação, a gente vai acabar continuando na mesma, né? Então a gente precisa mudar. Eu vejo hoje que as empresas já têm trazido um pouco mais o olhar da sustentabilidade, né, para essa parte antecipada dos projetos, para que elas ofereçam soluções, para que eles ofereçam soluções mais interessantes do ponto de vista da sustentabilidade. Mas de fato é um desafio assim muito grande, né? Porque o custo hoje é alto e muito se diz em termos de inovação. A gente precisa de P&D, pesquisa e desenvolvimento, precisa de inovação em projetos para que a gente minimize, né, diminua o valor desse custo com sustentabilidade, não só nos projetos, mas como nas operações também, né? Então, eu sou do tempo que uma resma de papel reciclado é mais cara do que uma resma de papel comum, né, de papel branco. Então, eu não vou comprar papel reciclado para o meu escritório, né? Então, a gente precisa de tecnologia e inovação caminhando lado a lado para que a gente possa, de fato, assegurar que o custo não vai ser um fator preponderante para que a gente não aplique a sustentabilidade nos projetos, né? E até com o próprio uso da própria tecnologia, como você comentou, né? Hoje já está se tornando comum algumas operações de mineração, por exemplo, elétricas, autônomas, e tudo isso reduz os impactos, reduz as emissões e vai trazendo benefícios de longo prazo. Isso, com certeza. Então, na mineração isso é muito mais forte, né? A gente vê veículos autônomos, a gente já tem a própria Vale, que é uma grande mineradora, tem já um projeto que é o Sol do Cerrado, onde tem grandes usinas fotovoltaicas e a ideia é que ela seja autossustentável do ponto de vista da energia, ou seja, que os seus projetos e suas operações sejam sustentadas energeticamente por ela mesma, né? Então é isso, é buscar inovação, buscar estratégias inovadoras, e a gente consegue ao tempo, né? Com o tempo a gente vai conseguir de fato causar menos impacto no custo, né? Pedir menos CAPEX nas áreas de projeto, porque eu tenho uma solução inteligente, viável, que vai contribuir para a sociedade como um todo e que tem um custo que a gente consegue administrar dentro do projeto, né? Legal. Agora um tema assim, para a gente ir na canela do assunto, polêmico bastante, né? Que é a questão do greenwashing. Quando aparece, né, todo um holofote em cima de questões de sustentabilidade e tudo mais, em paralelo você vê, às vezes, alguns esforços que têm muito mais objetivo de aparecer na parte do marketing, na parte da imagem, mas que na prática aquilo não acontece. Como é que você também enxerga isso no mercado e que maneiras a sociedade tem de ficar mais atenta a essas questões e coisas que estão muito mais no discurso do que na prática? Bom, o greenwashing já é uma velha retórica aí daquelas empresas que querem se mostrar sustentáveis e de fato não são sustentáveis, né? E elas se aproveitam de muitas informações que tem no mercado, aproveitam de frameworks como os próprios ODS, né? As empresas vão lá, plantam uma arvorezinha numa praça e falam que está protegendo o clima, e estão praticando isso, né? É um comportamento que já é um comportamento antigo, a gente tem trabalhado, nós profissionais da área de sustentabilidade, temos trabalhado isso constantemente, buscando com que essas empresas, né, não façam esse tipo de prática, porque isso é uma prática que deprecia o próprio mercado, né? Isso dificulta ainda mais com que a gente amadureça a sustentabilidade nas organizações, né? E eu vejo como uma forma de mostrar que somos de fato sustentáveis, sem sermos, né, sustentáveis, para tentar compatibilizar a nossa posição de mercado. Então tem empresas que fazem isso para se mostrarem, então estou no mercado, faço sustentabilidade, né? A gente precisa cada vez mais aprimorar as auditorias e o regramento, né? A gente está trabalhando na BNT 2030 há algum tempo, ela está passando por um processo de amadurecimento, de como que nós vamos implementar ESG dentro das empresas. Então, ela vai vir com um guia de implementação de ESG dentro das empresas, o que é legal, que vai disciplinar a forma como que a gente vai tratar isso, e isso facilita a auditoria, facilita com que a gente faça as análises sobre isso, e buscar informações confiáveis sobre as empresas, né? Então, não adianta ali uma rede social, hoje a gente tem, né, uma difusão de informações muito pulverizadas, sem fonte, né, não confiáveis. Então vai na empresa, verifica o relatório de sustentabilidade dela. Se ela for uma empresa de capital aberto, entra no ISE B3, que é o índice de sustentabilidade na Bolsa, para entender se ela está lá como um player que participa, que um player que está trabalhando sobre isso, né? Então, até você falou dos investimentos, tem empresas que já têm benefícios no investimento
nos financiamentos se tiverem melhores práticas em sustentabilidade, comprovadas em relatórios de sustentabilidade. Então, existe ali os frameworks, standards de relatórios de sustentabilidade. Então, para quem eu quero saber se essa empresa é de fato sustentável ou não, tem as informações confiáveis, tem como olhar no site do GRI, se o relatório está lá publicado, se ele foi auditado, né? Se a empresa está no ISE B3, por exemplo. Então a gente precisa se proteger das falsas informações sobre a sustentabilidade e tentar ao máximo divulgar que é importante que a gente tenha maturidade de sustentabilidade e não apenas visibilidade, né? Então é um paralelo que a gente precisa estabelecer. Você comentou até do papel reciclado e eu lembrei de uma história que uma vez eu fui fazer um projeto dentro de uma indústria na região de Curitiba e o pessoal estava comentando o seguinte: a empresa foi e destinou uma área para fazer o clube dos funcionários, um terreno grande, bonito e tudo mais, e eles fizeram então uma churrasqueira, um salão de festas e os funcionários começaram a pedir um campo de futebol. E a empresa chegou e falou o seguinte: bom, eles fazem muita reciclagem lá, então tem reciclagem de chapa, tem reciclagem de material do escritório, etc. Então eles falaram assim: a gente vai destinar a verba da reciclagem então para a construção do campo. Quando chegar no valor necessário, a gente então constrói usando esse dinheiro. Gente, virou o caos. Eles começaram a jogar chapas inteiras para reciclagem, o pessoal abria pacote de resma de papel e jogava a resma inteira fora. Quando a diretoria viu o que estava acontecendo, eles rapidamente chegaram e falaram: não, ó, acabou aqui o acordo e tal, a gente vai pagar o campo, a gente vai fazer o campo para vocês, mas parem de fazer isso, porque aí a turma estava usando, né? Gerou um impacto contrário, né? Vamos acelerar aqui o nosso campo de futebol, né? Então... Um outro ponto que eu fiquei curioso de saber, Felipe, como é que foi a tua ida para Angola? Porque a gente conversou antes, lá no seminário do PMI São Paulo, do PMI Paraná, do Summit. Eu trabalhei em Angola 2007 a 2008. Legal. E você esteve lá agora, recentemente, por um grande evento de gestão de projetos. Conta um pouquinho pra gente como é que foi lá. Foi legal, né? Eu sou voluntário lá há alguns anos já, né? Eu entrei no PMI de Angola, ele tinha 2 anos, hoje a gente está com 7 anos. Então, ajudei um pouco com a minha experiência de PMI de projetos de governança, de como que funciona um capítulo com eles lá, e aí ajudei a impulsionar o próprio capítulo. E aí a gente fez a conferência desse ano, que o tema era PMO e sustentabilidade, né? Então a gente teve presença do Vargas, né? Notável Vargas, e teve outras presenças muito relevantes lá para o assunto. E aí eu trabalhei um pouquinho a sustentabilidade lá com eles têm um potencial muito grande, uma grande vocação em termos de território, né? Um potencial econômico muito grande, tanto na parte de óleo e gás, como na parte de infraestrutura também. Eles estão querendo conectar o país, né? Fica muito concentrado em Luanda, e a gente tem um norte muito bonito com turismo, Namibe e outros territórios de Angola. Então foi super interessante a jornada lá, na experiência. Fizemos o maior congresso da África, até onde se tem registros, né? Com 6 mil participantes, 4 mil presencial e 2 mil online. E a gente falou um pouquinho do tema. Na oportunidade eu falei um pouquinho sobre incorporação da sustentabilidade para desenvolver a estratégia SG das organizações e incorporação da sustentabilidade em projetos, né? Então falei um pouco sobre isso, até porque eles já tinham muitas pessoas dos grandes segmentos de negócio, né, do óleo e gás, da infraestrutura, que são os carros-chefes lá. E foi uma experiência assim, muito legal, muito impactante. Eles estão muito envolvidos com a sustentabilidade, o governo está muito envolvido com a sustentabilidade. A própria Dante Free Zone, que é a espécie de zona franca deles, tem uma diretora de sustentabilidade muito competente, que está envolvida com o assunto e fazendo com que os projetos se desenvolvam de forma sustentável. São muitíssimos preocupados com as emissões de gás de efeito estufa. E como eles têm um potencial petrolífero muito grande, né? A gente tem um paradigma aí, porque petróleo e emissão, né? A gente tem um paradigma e um conflito, mas eles têm trabalhado estratégias para que possam, de fato, e efetivamente contribuir com a sustentabilidade. Então, estão bem engajados com o assunto e isso me deixou muito feliz, né? Porque estão trabalhando, de fato, com o assunto assim, com afinco, né? E colaborando com outros países da África, inclusive, de menor porte, né? Então, eles estão bem avançados nessa estratégia e a experiência
super impactante, foi bem legal estar por lá. Eu imagino, poxa, 6.000 pessoas num evento em Angola é um negócio fantástico. Fico muito feliz também, né? Aquele orgulho de ver essa comunidade crescendo num país que precisa tanto, e o continente, né? Tem tanta oportunidade ali para novos projetos. Tem muita oportunidade lá. Muito bom. Felipe, para a gente fechar aqui, você comentou também lá no início da questão dos profissionais estarem mais atentos e se especializarem em questões ESG, porque é uma necessidade muito grande para grandes projetos de infraestrutura também, e a gente vê isso como algo relativamente novo no mercado. Então, que dicas você deixa para profissionais que querem se especializar mais nesses aspectos para poder contribuir melhor, não só com os projetos, mas com a sociedade? Isso aí. Primeiro, entender que o tema é um tema transversal. A sustentabilidade é para todos mesmo, conforme eu já disse aqui, o arquiteto, o educador físico, o engenheiro, né? Então, todos precisam contribuir um pouco, porque todos vivem no planeta. Então, desde as ações dentro de casa até com as ações nas empresas, nos projetos, né? Então, eu acho que a gente precisa entender que o tema é transversal e buscar a formação mesmo. Nem todo mundo vai ser especialista, mas tem muito conteúdo gratuito, tem muito conteúdo disponível no próprio LinkedIn Learning, tem vários cursos, eu tenho uma listinha lá com alguns cursos, depois posso compartilhar com você para colocar lá no link do YouTube na descrição do vídeo, né, para que as pessoas pelo menos passem a compreender o que é o assunto, né? Não estou falando de SG, é o ambiental, o social do governo. Não, tem técnica, tem ferramenta, tem forma de aplicar. Isso que eu estou fazendo, eu não estou impactando a sociedade, eu estou só fazendo um greenwashing. Né? Então é buscar a formação, buscar se aprofundar no tema. É um tema irreversível, assim como a inteligência artificial. O relatório Megatrends 2024 agora do PMI, ele foi alicerçado sobre uma flywheel, com três elementos-chave, né? Pessoas, planeta e inovação. Então, nós do PMI, inclusive, nós gerentes de projeto, já estamos preocupados ou precisamos dedicar ali energia nas formas de trabalho, né? No workforce, na força de trabalho também, no planeta, já incorporando a sustentabilidade nos projetos, sobretudo nos clima, né? Nas questões climáticas e na inovação. Então, olha que flywheel que conecta. Então, buscar a formação, né? Vamos ler o relatório, vamos entender quais são as tendências, né? Buscar a formação e entender que o assunto tem espaço cada vez mais na área de gestão de projetos, sobretudo, né? Que a gente precisa fazer com que os nossos projetos sejam dia a dia muito mais sustentáveis. Muito bom. Felipe, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação aqui no Capital Projects Podcast. Eu quem agradeço pelo convite, desejo sucesso e longevidade para você, Chama. Até uma próxima. Obrigado. Muito obrigado. Olha só, pessoal, uma questão irreversível que o Felipe colocou aqui. Não tem mais como a gente ignorar isso nos projetos e, principalmente, né, eu preciso incorporar requisitos muito cedo desde o desenvolvimento para poder trazer um maior valor e um menor impacto. Então, quando as disciplinas andam junto dentro de um projeto, a gente tem projetos muito melhores, de maior qualidade, de maior segurança e projetos mais sustentáveis. Então, olha que dicas valiosas que o Felipe deixou aqui para nós. Com isso, a gente fecha aqui nossa primeira conversa gravada diretamente do 22º Seminário Internacional de Gerenciamento de Projetos do PMI São Paulo, com o apoio da Planisware e da Prosperi. E eu espero você na próxima gravação aqui, no próximo episódio, dentro dessa série no Capital Projects Podcast. Vamos juntos?